sobre Helena Morley. É uma escritora brasileira que escreveu sobre Minha Vida de Menina, que fala sobre o feminismo. Pseudônimo Helena Morley. Nome Alice Caldeira Brant Nascimento. Nasceu em 1880 e morte em 1970, 90 anos. Gênero literário poesia. Filha de pai inglês e de mãe mineira. Escreveu entre 1893 e 1895, entre seus 13 e 15 anos. Um diário nele descrevia sua vida na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Alice estudou na escola normal e casou-se em 1900, com 20 anos, com Augusto Mário Caldeira Brant, com quem teve 5 filhos. Seu diário transformou-se no livro Minha Vida de Menina, lançado em 1942, quando a escritora estava com 62 anos. A obra foi traduzida em inglês por Elizabeth Bishop e em francês. Minha Vida de Menina foi um livro em que relatava a vida de uma menina chamada Helena Morley. Mas outro ponto importante é que também falava sobre o feminismo, suas vivências e fases, tudo no século XIX. O feminismo basicamente é a igualdade entre o homem e a mulher em uma sociedade. E no livro, a Helena estava tentando buscar a igualdade na sua cidade. Esse livro, Minha Vida de Menina, ele foi aprovado por 2 grandes escritores, Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Helena Rosa. Morley escreveu durante a sua adolescência, entre os seus 13 e 15 anos, um diário contando tudo o que acontecia durante a sua adolescência, sobre o seu dia a dia e tudo o que acontecia. Isso porque o seu professor sugeriu que as alunas escrevessem todos os dias uma redação, a escolha delas. E seu pai sugeriu que ela escrevesse um diário contando tudo o que acontecesse na vida dela para que ela se recordasse. Mas só em 1942 que Helena resolveu transformar o seu livro em diário, pois queria mostrar às suas netas e parentes as diferenças da vida adolescente atual com a vida simples que ela levava na adolescência dela. A autora ela faz narrativas sobre as festas que frequentava, suas superstições, acontecimentos familiares, sobre a escravidão predominante naquela época, e isso tudo em tempo cronológico. Os nomes dos parentes da Helena foram mudados no livro. Por exemplo, o pai dela originalmente se chama Felisberto, mas na obra ele é chamado de Alexandre. A mãe é chamada de Alexandrina na vida real. E no livro ela é chamada de Carolina. Ela fez essas mudanças para não causar conflito nem ter nenhum problema, por isso ela mudou os nomes dos parentes. O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1942. O livro era como um diário e foi escrito entre 1893 e 1895. Pouco depois da abolição do sistema escravista e da proclamação da República no Brasil. Uma época em que o cenário literário era dominado pelo parnasianismo. A Helena Morley ela desenvolveu de forma informativa um acontecimento histórico e singular no Brasil. O fato mais interessante que eu achei sobre o livro Minha Vida de Menina é que ele foi um livro que não foi escrito para ser um livro publicado. Ele era apenas um diário de uma garota aos seus 13 aos 15 anos do final do século XIX. Então ele acabou, como foi escrito nessa época, ele acabou pegando alguns fatos históricos, como os ex-escravos, que a Lei Áurea tinha sido acabada de ser assinada. Então, como esses ex-escravos estavam se socializando com a comunidade, se eles ainda eram marginalizados pela sociedade, que ela fala um pouco disso. E também ela acaba falando sobre o declínio da extração de diamantes em Minas Gerais, lá em Diamantina.
E por ser escrito por um adolescente e ser em primeira pessoa, facilita muito o entendimento. Também por ser uma linguagem simples, então a leitura não fica cansada e arrastada. Ela fica até fácil de se ler. Então, no fim, os relatos de uma adolescente do século XIX acabaram virando esse livro, que hoje nós conhecemos como Minha Vida de Menina, que ele agora é aclamado até por grandes escritores, né? Como Carlos Drummond de Andrade ou Guimarães Rosa. E a escritora, ela decidiu transformar os seus diários em livros, quando ela os achou de novo depois de adulta, com seus 62 anos, para mostrar para as outras gerações, especialmente para suas netas, como tinha sido a sua adolescência. Então ela acabou passando aí como que era a vida normal de uma pessoa quando não existia internet, não existia energia, como que era a vida dela, como que ela se socializava em Diamantina no final do século XIX. Então é isso que eu achei interessante no livro Minha Vida de Menina.